Se você acha que política e videogames não se misturam, está muito enganado. Hoje vamos imaginar quais personagens apertariam 50 e votariam no Guilherme Boulos. Conhecido por seu ativismo e suas ideias de transformação social, muitos personagens se identificariam com essa visão mais progressista. E se você gosta dessa mistura de política e videogames, já deixa o seu like. E se inscreve no canal para mais listas épicas como essa. Ah, novinha senta pampa. Parovinha. Todo mundo sabe disso. Parovinha. Ellie, de The Last of Us, é uma personagem marcada por experiências duras e desafios profundos, o que a conecta diretamente com a luta por justiça social. Ao longo de sua jornada, Ellie nunca teve uma moradia fixa, sendo forçada a sobreviver em um mundo devastado, onde a sobrevivência vem à custa da constante luta contra opressores e pela defesa dos vulneráveis. Sem casa, sem segurança, ela vive fugindo, se adaptando ao caos, o que a torna um símbolo perfeito para representar aqueles que Boulos defende em suas campanhas pela moradia e pelos direitos dos sem-teto. Além disso, Ellie se identifica como LGBT, algo que a coloca em situações ainda mais difíceis dentro de uma sociedade onde muitas vezes as minorias são as primeiras a sofrer. Boulos é conhecido por seu trabalho de apoio à comunidade LGBTQIA+, sempre levantando a bandeira pelos direitos de todos aqueles que são marginalizados. A luta de Ellie, tanto por sobreviver quanto por ser quem é, ecoa as bandeiras levantadas por Boulos, que busca igualdade e dignidade para todos, independentemente de suas orientações sexuais. Ellie também conhece muito bem o sentimento de perda e o que é ser deixada para trás. Ela já perdeu pessoas que amava e foi forçada a viver em um mundo onde a justiça raramente se faz presente. Isso a aproximaria ainda mais da visão de Boulos, que defende os mais fracos, aqueles que enfrentam as maiores dificuldades em um sistema que muitas vezes os ignora. Com seu espírito de luta e determinação, Ellie seria o tipo de pessoa que, mesmo em meio ao caos, enxergaria na mensagem de Boulos uma esperança de que as injustiças que enfrentou, como falta de moradia e discriminação, podem ser combatidas por alguém que entende a importância de lutar pelos que foram deixados de lado. Para Ellie, um voto em Boulos seria um voto pela transformação e pelo direito de cada um viver com dignidade, algo que ela mesma busca incansavelmente em seu mundo devastado. Booker DeWitt, de BioShock Infinite, é um personagem complexo, com um passado repleto de culpa e decisões questionáveis. Ele poderia facilmente se ver alinhado com as ideias de Guilherme Boulos, especialmente quando confrontado com a realidade de seu papel no mundo de Colômbia e as injustiças que testemunha ao longo da história. Booker foi um homem quebrado por suas próprias escolhas, carregando o peso de sua culpa e as consequências de suas ações. No mundo de Colômbia, Booker viu as classes mais baixas sendo oprimidas, o racismo e a brutalidade governando as ruas. Assim como Boulos luta por justiça e equidade, Booker, mesmo relutante, teria dificuldade em ignorar a hipocrisia de um discurso elitista como o de Marçal. Em BioShock Infinite, Booker é confrontado diretamente com questões de poder e opressão, vendo como a elite de Colômbia explorava os mais pobres e marginalizados. Ele entenderia, assim como Boulos, que as estruturas sociais não favorecem a todos de maneira justa. Após tanto sofrimento e perdas, Booker, com seu cansaço e seus erros, veria na luta de Boulos uma chance de redenção. Em vez de seguir um caminho de autossuficiência ilusória, ele apoiaria a ideia de que o sistema deve ser transformado para que todos tenham a chance de se reerguer, e não apenas aqueles que, como ele, carregam uma história de culpa e destruição. Booker, em sua busca por redenção, votaria em Boulos, acreditando que a justiça e a igualdade são os caminhos para um mundo menos cruel. Marcus Holloway, protagonista de Watch Dogs 2, é um hacker talentoso e ativista que luta contra as grandes corporações e sistemas opressivos que controlam a sociedade por meio da vigilância e manipulação de dados. Seu papel como defensor da liberdade e da justiça social se alinha diretamente com as causas progressistas defendidas por Guilherme Boulos. Desde o início, Marcus está profundamente envolvido em uma batalha pela liberdade, privacidade e justiça social, usando suas habilidades para expor a corrupção e a exploração perpetrada por grandes empresas e governos. Ele testemunha de perto como as elites e corporações manipulam informações e recursos para benefício próprio, enquanto as classes mais vulneráveis ficam
desamparadas. Assim como Boulos, Marcos acredita que é preciso um sistema mais justo, onde o povo tenha voz e poder real. Marcos vê o ativismo como uma ferramenta poderosa para empoderar as comunidades e lutar contra o abuso de poder. Tanto Marcos quanto Boulos compartilham a visão de que as mudanças significativas vêm da ação coletiva, da mobilização popular e da luta contra as desigualdades. Ambos acreditam que o povo tem a capacidade de transformar o sistema, seja através da tecnologia, da organização ou do ativismo político. No final, Marcus Holloway votaria em Boulos, porque ambos entendem que a verdadeira mudança vem de baixo para cima e que a luta por justiça social é essencial para derrubar estruturas opressoras. Para Marcus, apoiar Boulos seria sinônimo de lutar contra as corporações que exploram o povo e garantir um futuro mais justo e igualitário para todos. Liara T'Soni, da série Mass Effect, é uma cientista brilhante e arqueóloga que, ao longo da trama, evolui para uma figura essencial na luta contra a opressão intergaláctica. Seu compromisso com a justiça social e o bem maior a tornaria uma apoiadora natural de Guilherme Boulos. Desde jovem, Liara dedicou sua vida a descobrir os segredos do universo e, ao longo de suas aventuras, testemunhou como as civilizações mais vulneráveis são frequentemente exploradas ou ignoradas pelas elites e pelo poder central. Esse desejo de proteger os mais fracos e garantir que todos tenham voz e direitos é um princípio fundamental que ela compartilha com Boulos, que luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Liara sempre acreditou que o progresso e a paz só são alcançados por meio da cooperação e do coletivismo, algo que está no cerne da visão política de Boulos. Durante sua jornada, ela viu como as forças dominantes usam seu poder para manter o controle, muitas vezes em detrimento das populações mais oprimidas, e sabe que uma verdadeira mudança só acontece quando se luta por aqueles que foram deixados de lado. Assim como Boulos defende a importância de dar voz aos excluídos e lutar por melhores condições para todos, Liara também acredita que é o dever dos mais poderosos proteger os mais vulneráveis. Sua jornada pelo universo a ensinou que as conquistas não valem de nada se não forem compartilhadas, e que o futuro deve ser construído em conjunto, sem deixar ninguém para trás. Liara votaria em Boulos por entender que a transformação social e a proteção das minorias são fundamentais para a criação de um mundo mais equilibrado e justo. Ela reconheceria na luta de Boulos um reflexo de sua própria missão, garantir um futuro melhor para todos, e não apenas para os privilegiados. Max Caulfield, de Life is Strange, é uma jovem sensível que possui a habilidade de manipular o tempo, o que a coloca em situações onde deve tomar decisões difíceis para proteger aqueles que ama e combater injustiças. Ao longo de sua jornada, Max desenvolve uma forte consciência social, percebendo como suas escolhas podem impactar tanto a vida de indivíduos quanto a estrutura da comunidade à sua volta. Max cresceu em um ambiente onde as desigualdades sociais são visíveis. Ela vê de perto os efeitos da negligência do poder sobre os mais fracos, como no caso de Kate Marsh, uma amiga que sofre bullying e acaba sendo ignorada pela escola e pelas autoridades. Assim como Boulos, Max acredita que as vozes dos mais vulneráveis precisam ser ouvidas e que não se pode fechar os olhos para aqueles que enfrentam dificuldades. Sua habilidade de voltar no tempo permite a Max experimentar as consequências de várias realidades e, com isso, ela entende que não basta esperar por mudanças, é preciso agir. Boulos, em sua luta pelas minorias e pelos direitos dos mais oprimidos, ecoa esse sentimento. Ele, assim como Max, defende que o futuro só pode ser melhor se as pessoas tomarem responsabilidade pelas ações e decisões que impactam a todos. Max, ao longo da história, vê de perto o quanto o sistema pode falhar com as pessoas, especialmente aquelas que estão fora dos círculos privilegiados. As histórias que presencia em Arcadia Bay, como a de Rachel Amber, mostram como os marginalizados podem ser facilmente esquecidos ou explorados. Isso se conecta diretamente com as pautas de Boulos, que luta por justiça social, igualdade de direitos e transformação estrutural. Ela reconheceria que a luta dele pelos mais fracos, pela justiça e por um futuro mais inclusivo e humano é exatamente o tipo de transformação que ela mesma buscaria promover em seu mundo, com ou sem o poder de voltar no tempo. Aloy, protagonista de Horizon Zero Dawn, é uma personagem forte, resiliente e movida por um profundo senso de justiça. Desde jovem, ela foi rejeitada e excluída pela própria tribo, o que a fez crescer à margem da sociedade. Essa experiência de ser uma outsider, sempre lutando para ser ouvida e reconhecida, a conecta diretamente com as causas defendidas por Guilherme Boulos, que também luta pelos excluídos e marginalizados.
Aloy testemunhou de perto como o poder pode ser abusado por aqueles que controlam a tecnologia e os recursos. Em sua jornada, ela vê como as tribos mais poderosas e as classes dominantes mantêm o controle sobre os outros por meio do conhecimento e da força, enquanto as pessoas comuns lutam para sobreviver. Esse tipo de opressão se alinha às injustiças sociais que Bolus combate, lutando contra as elites que concentram riqueza e poder às custas das classes mais pobres. Aloy, como Bolus, entende que a verdadeira mudança só pode vir quando se dá voz àqueles que foram esquecidos. Ela passa a maior parte de sua vida desvendando segredos sobre o passado e lutando para garantir que a verdade seja conhecida, não apenas para as elites, mas para todas as pessoas. Isso reflete o trabalho de Bolus de lutar contra a desigualdade e garantir que os direitos e oportunidades sejam distribuídos de forma justa. Aloy é movida por um profundo senso de empatia. Mesmo quando ela poderia seguir sua própria jornada solitária, ela escolhe ajudar aqueles que encontra ao longo do caminho, sempre buscando melhorar a vida dos outros. Essa visão de um futuro melhor para todos, sem deixar ninguém para trás, é algo que ela compartilharia com Bolus, que também acredita que o poder e os recursos devem ser usados para beneficiar toda a sociedade, e não apenas uma minoria. Bigby Wolf, protagonista de The Wolf Among Us, é o xerife de Fabletown, uma comunidade de personagens de contos de fadas em Nova York. Com um passado sombrio como o lobo mau, Bigby tenta controlar seus instintos violentos enquanto protege a comunidade de injustiças e corrupção. Sua busca por redenção e justiça o aproxima das lutas defendidas por Guilherme Bolus. Bigby passou a vida sendo temido e rejeitado, assim como os marginalizados pelos quais Bolus luta. Ele entende o valor de proteger os mais fracos e de garantir que todos tenham voz e justiça, independentemente de sua origem. Em Fabletown, ele enfrenta o abuso de poder das elites, que oprimem os mais pobres em silêncio, algo que o levaria a apoiar Bolus, que desafia o sistema em favor dos mais vulneráveis. Ao longo de sua jornada, Bigby busca mudar sua imagem e encontrar redenção, o que reflete a luta de Bolus por um sistema mais justo, oferecendo segundas chances e protegendo os desamparados. Ambos acreditam que a verdadeira força está em enfrentar os poderosos e garantir oportunidades para todos. Bigby Wolf votaria em Bolus porque entende que justiça não é só força, mas garantir oportunidades e proteção, especialmente para os que vivem à margem. Garrett, protagonista da série Thief, é um mestre ladrão que se move pelos becos escuros de uma cidade tomada pela desigualdade, corrupção e opressão. Vivendo nas sombras, ele observa de perto o abismo entre ricos e pobres, testemunhando como os poderosos abusam de seu poder para manter os mais fracos submissos. Apesar de ser motivado principalmente pela sobrevivência e ganho pessoal, sua visão cínica do mundo e suas experiências com os abusos das elites o colocariam ao lado de Guilherme Bolus em uma luta contra o sistema injusto. Garrett atua em uma sociedade onde os ricos governam com impunidade, enquanto os mais pobres lutam para sobreviver nas ruas. Ele vê como as elites manipulam os recursos e controlam o governo, deixando as pessoas comuns enfrentarem a pobreza e a fome. Essa realidade o faria compreender a importância das causas defendidas por Bolus. A luta contra a desigualdade e o sistema opressor que Garrett conhece tão bem é, em essência, uma luta que ele também compartilha, mesmo que relutantemente. Com suas habilidades de infiltração, Garrett tem acesso aos segredos das elites e vê de perto como elas mantêm a ordem social injusta. Ele testemunha a brutalidade e o desprezo que as classes dominantes demonstram pelos mais vulneráveis, o que o conecta com a visão de Bolus de defender os oprimidos e lutar por um sistema mais equitativo, onde as riquezas e recursos não estejam concentrados nas mãos de poucos. Embora Garrett tenha uma personalidade cínica e individualista, ele tem uma forte aversão à opressão. Ele pode não ser um herói tradicional, mas sua repulsa pelo poder corrupto e pela exploração o faria valorizar as causas defendidas por Bolus. Garrett votaria em Bolus não por acreditar em ideais utópicos, mas por entender que o sistema atual é falho e precisa de mudança. Ele, que já roubou de muitos ricos para sobreviver, sabe que o verdadeiro poder está nas mãos de poucos e que é preciso alguém disposto a enfrentar essa estrutura. Jill Valentine, uma das protagonistas mais icônicas da série Resident Evil, é uma personagem marcada pela coragem, resiliência e um forte senso de justiça. Ela passou grande parte de sua vida lutando contra corporações corruptas e governos negligentes que colocam vidas em risco por puro lucro e ganância, especialmente no caso da Umbrella Corporation.
Essa luta contra o abuso de poder e a negligência das autoridades a alinha diretamente com as causas defendidas por Guilherme Boulos. Jill testemunhou em primeira mão como uma corporação gigante, a Umbrella, priorizou seus interesses financeiros acima da segurança pública, causando destruição e morte. Ela sabe o quanto o poder pode ser abusado quando os interesses de poucos são colocados acima das necessidades da maioria. Esse cenário ressoa com as lutas de Boulos contra a exploração das grandes corporações e seu apelo por uma maior regulamentação e justiça social para proteger as pessoas comuns. Ao longo de sua trajetória, Jill mostrou uma enorme empatia e um desejo de proteger os mais vulneráveis. Mesmo quando a situação é desesperadora, ela não hesita em arriscar sua vida para salvar inocentes, muitas vezes contra um sistema que prefere ignorar os problemas até que seja tarde demais. Essa atitude de luta pelos desamparados e oprimidos faz com que Jill se identifique com a visão de Boulos de que é preciso defender os mais fracos e garantir que todos tenham uma chance justa. Além disso, Jill enfrentou organizações e governos que tentaram esconder a verdade e manipular a narrativa para proteger seus interesses, algo que Boulos também combate em sua luta contra a desinformação e o controle das elites. Ambos acreditam que a vida e a dignidade das pessoas comuns devem vir em primeiro lugar, acima dos interesses de grandes corporações e figuras poderosas. Ela se alinha com a visão de que o sistema precisa ser reformado para que todos tenham proteção, justiça e a chance de viver sem medo de serem explorados. Amicia de Rooney, protagonista de A Plague Tale: Innocence, é uma jovem forçada a crescer rapidamente em um mundo devastado por pragas e perseguições. Desde muito cedo, ela se vê responsável por proteger seu irmão mais novo, Hugo, enquanto foge de uma sociedade que os quer capturar ou destruir. Amicia viveu de perto a brutalidade de um sistema que oprime os mais fracos e vulneráveis. Sua família foi perseguida e destruída pelas autoridades e pelas elites, que priorizaram seus próprios interesses e segurança enquanto deixavam o povo comum sofrer. Assim como Boulos luta pelos marginalizados e oprimidos, Amicia se encontra lutando contra aqueles que abusam de seu poder para esmagar os indefesos, exatamente como as autoridades faziam com ela e seu irmão. Ela conhece a realidade da desigualdade de uma forma intensa, vivendo em uma sociedade medieval onde os mais pobres são esquecidos e apenas os mais ricos conseguem sobreviver aos horrores da peste e das guerras. Ao ver como a vida dos mais necessitados é desprezada e negligenciada, Amicia desenvolveria uma profunda conexão com a luta de Boulos por justiça social e proteção dos mais fracos. Assim como Boulos defende que o governo tem o dever de cuidar das famílias vulneráveis, Amicia acredita que é preciso lutar para garantir que os inocentes e os frágeis sejam protegidos. Sua jornada inteira é sobre garantir a sobrevivência de seu irmão e dos poucos aliados que encontra pelo caminho, demonstrando sua vontade de proteger aqueles que precisam. Amicia de Rooney votaria em Boulos porque ambos compartilham a visão de que o poder não deve ser usado para esmagar os vulneráveis, mas sim para garantir justiça, proteção e dignidade no para todos. Ela, que sofreu nas mãos de uma sociedade que negligencia seus deveres, entenderia a importância de lutar por um sistema que não abandona seus mais necessitados, mas que se esforça para proteger e amparar aqueles que precisam de ajuda. Cat, protagonista de Gravity Rush, é determinada e com um forte senso de justiça, usando seus poderes de manipulação da gravidade para proteger aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Cat foi encontrada sem memória e sem um lar, alguém que não pertence a lugar nenhum. Sua luta constante para ser aceita e sua defesa inabalável das pessoas comuns a conectariam diretamente com as causas defendidas por Guilherme Boulos. Desde o início de sua jornada, Cat vive à margem da sociedade, sem uma verdadeira moradia ou identidade, forçada a provar seu valor em um mundo que muitas vezes a trata como uma estranha. Essa condição de desamparo e de estar fora do sistema formal faz de Cat alguém que compreenderia a luta de Boulos por aqueles que não têm acesso à moradia ou que são marginalizados pelo sistema. Assim como ele luta por moradia digna e inclusão social, Cat sabe o que significa viver sem apoio, sempre em busca de um lugar para chamar de lar. Cat também vê de perto as desigualdades sociais que permeiam o mundo de Hexeville, onde as classes mais privilegiadas vivem em luxos, enquanto os bairros pobres sofrem com destruição e abandono. Sua experiência como heroína que luta para proteger as comunidades mais fracas a faria apoiar Boulos, que busca combater essa mesma disparidade social em suas campanhas políticas. Cat constantemente se envolve em missões para ajudar pessoas comuns, salvando bairros e garantindo que as vozes dos menos privilegiados sejam ouvidas.
Mesmo sem ter a obrigação de proteger as pessoas, ela sente que é sua responsabilidade usar seus poderes para ajudar os necessitados e garantir que a cidade esteja segura para todos. Sua própria jornada de luta para ser reconhecida e proteger os mais fracos a coloca como uma personagem que apoiaria alguém com as mesmas causas de inclusão, justiça social e redistribuição de poder que Bolus defende. Desmond Miles, protagonista da série Assassin's Creed, é um personagem que se encontra no centro de uma batalha milenar entre os assassinos, que lutam pela liberdade, e os templários, que buscam controlar a sociedade em nome da ordem e da segurança. Nascido em uma família de assassinos, Desmond inicialmente rejeita seu destino, mas ao longo de sua jornada ele se torna um defensor da liberdade e da luta contra a opressão, o que o conectaria diretamente com as causas defendidas por Guilherme Bolus. Desmond passou grande parte de sua vida fugindo de responsabilidades, tentando escapar do peso de seu legado. No entanto, ao testemunhar a manipulação das pessoas pelos templários e o controle que as elites tentam impor sobre o mundo, ele finalmente entende a importância de lutar por liberdade e justiça social. Assim como Bolus, que luta contra as elites que buscam manter seu poder às custas da população mais pobre, Desmond se alinha com a ideia de que a liberdade deve ser garantida para todos, e não apenas para aqueles no topo da pirâmide social. Os templários, que representam o controle autoritário e a concentração de poder, refletem a própria estrutura que Bolus combate em suas campanhas. Desmond, com sua visão de que o sistema está corrompido pelas mãos de uma minoria poderosa, se veria lutando ao lado de Bolus para garantir que os direitos e a liberdade dos oprimidos sejam protegidos. A constante luta de Desmond para impedir que os templários dominem o mundo ressoa com a luta de Bolus para desmantelar as estruturas que concentram riqueza e poder nas mãos de poucos. Além disso, Desmond carrega uma profunda empatia pelos mais vulneráveis. Ele entende que para criar um futuro mais justo, é necessário quebrar os ciclos de opressão e garantir que todos tenham a chance de viver com dignidade e autonomia. O controle das elites sobre as vidas das pessoas precisa ser desafiado e garantir que o sistema funcione para todos, e não apenas para os privilegiados. Tifa Lockhart, de Final Fantasy VII, é uma personagem que, além de sua força física, é profundamente motivada por sua empatia, lealdade e o desejo de proteger os que ama. Tifa cresceu em um mundo marcado pela opressão das corporações, especialmente a Shinra, que explora os recursos naturais e ignora o bem-estar das pessoas comuns. Sua experiência de vida a alinha diretamente com as causas defendidas por Guilherme Bolus, pois ela está intimamente conectada à luta contra a desigualdade e a exploração. Desde jovem, Tifa viu como a Shinra, uma mega-corporação, explorava os recursos do planeta e mantinha o poder sobre as pessoas, deixando os mais fracos para trás. Essa realidade de desigualdade social e de abuso de poder é algo que Tifa enfrentou junto com o Grupo Avalanche, e que a aproximaria das lutas de Bolus, que combate as elites econômicas que concentram a riqueza e o poder, enquanto grande parte da população sofre. Tifa sabe o que é viver em um ambiente onde os ricos e poderosos controlam tudo, e veria em Bolus alguém que quer mudar esse cenário. A luta contra a exploração dos recursos naturais, que Tifa conhece tão bem devido às ações da Shinra, também ecoa nas preocupações de Bolus com o meio ambiente e com a necessidade de preservar os recursos para as gerações futuras. Tifa Lockhart votaria em Bolus porque ambos compartilham a visão de um mundo mais justo, onde o poder não está nas mãos de corporações gananciosas, mas nas das pessoas comuns. Tifa, com seu senso de justiça, empatia e determinação, se veria apoiando alguém que luta para garantir que todos tenham acesso a oportunidades e uma vida digna, livre da exploração e opressão. Ciri de The Witcher é uma personagem que representa força, determinação e resiliência. Desde jovem, Ciri foi perseguida por seu sangue ancestral e pelos poderes que carrega, o que a colocou em constantes situações de vulnerabilidade e perigo. Sua jornada é uma de sobrevivência e resistência em um mundo cheio de injustiças, onde as classes mais poderosas manipulam os destinos de muitos. Essa experiência de ser caçada e oprimida a faria se conectar com as causas defendidas por Guilherme Bolus, que luta pelos mais fracos e oprimidos em uma sociedade marcada pela desigualdade. Ciri cresceu em um mundo onde os mais poderosos fazem o que querem e os mais fracos pagam o preço. Ela viu de perto as consequências de um sistema que beneficia as elites e ignora as necessidades das pessoas comuns. Assim como Bolus, que luta contra a concentração de poder nas mãos de poucos, Ciri acredita na necessidade de quebrar essas estruturas de poder e criar um futuro mais justo para todos. Durante sua jornada, Ciri desenvolve uma empatia profunda pelos marginalizados e entende o valor da solidariedade. Ela luta não apenas por si mesma, mas por aqueles que encontra ao longo de sua aventura. Ela conhece a dor de ser perseguida por algo que não escolheu,
E seu desejo de liberdade ressoa com a luta de Boulos por um sistema onde todos tenham direitos iguais, sem serem subjugados pelos mais poderosos. Apesar de seu imenso poder, ela não usa suas habilidades para oprimir ou dominar, mas para proteger e ajudar. Isso reflete a visão de Boulos de que o poder e os recursos devem ser usados para melhorar a vida de todos. Ciri é alguém que entende o que significa lutar por justiça, por um mundo onde as pessoas não são exploradas ou manipuladas por suas origens ou circunstâncias. O último item da lista não é uma pessoa, mas um grupo, o Altruist Cult de GTA V. Este grupo radical vive isolado nas montanhas de San Andreas e tem uma visão extremamente crítica da sociedade moderna. Eles acreditam que o mundo está corrompido pelo consumismo e pela decadência moral, dominado por elites que exploram as pessoas comuns, uma crítica que ressoa de maneira distorcida com algumas das causas que Guilherme Boulos defende. O Altruist Cult prega uma reforma radical da sociedade, embora de forma violenta e extremista, acreditando que a salvação está na destruição dos mais jovens em nome de uma purificação. Enquanto Boulos luta por justiça social e igualdade através de mudanças pacíficas e estruturais, o Altruist Cult vê a violência como solução, mas ambos compartilham um descontentamento com o status quo, onde o poder e os recursos estão concentrados nas mãos de poucos. Apesar de suas diferenças extremas nos métodos e motivações, o Altruist Cult representa, de forma caricata, o que acontece quando o sistema falha em dar voz às pessoas comuns. Assim, ainda que de maneira errada e violenta, o grupo reflete o desejo por uma sociedade mais justa, algo que Boulos defende, mas com uma abordagem muito mais inclusiva e humana. E aí, curtiu nossa lista de personagens que votariam no Boulos? Se gostou do vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o canal, e se ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve agora para não perder mais conteúdos como esse. E claro, queremos saber a sua opinião. Qual personagem ou grupo você acha que daria seu voto em outro candidato? E quem você quer ver aqui no próximo vídeo? Deixe nos comentários e vamos continuar essa conversa. Valeu por assistir e até a próxima!